Olá, sétimo ano. Hoje nós vamos trabalhar o nosso livro na página 18 com o título Ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Primeiro eu gostaria que você observasse no início dessa página 18 a figura A, ângulo VB e B, ângulo VC. Vai ter aqui um vértice em comum V e esse lado VB também vai ser comum. Por isso, esses ângulos A, ângulo VB, melhor dizendo, ângulo VC, são denominados ângulos consecutivos. Definição de ângulos consecutivos são ângulos que têm em comum o vértice e um dos lados, ok? Nesse caso aqui, eu tenho um lado em comum. Note agora as figuras que estão abaixo, as duas figuras verdes que estão abaixo, que também representam outros pares de ângulos consecutivos. Acompanhe comigo a primeira figura. Olhe para o ângulo A, ângulo VB e A, ângulo VC. Elas também terão um vértice em comum, só que agora em comum eu vou ter o lado aqui, que vai de V para A. Perceberam? Segundo exemplo, ângulos B, ângulo VC e A, ângulo VC. Terão um vértice comum, V, e o lado VC, certo? Embaixo aqui também temos mais alguns exemplos. D, ângulo OE e ângulo OF. Nesse caso, não existe pontos internos em comum entre eles, certo? Também são ângulos consecutivos. Aqui também, G, ângulo OH, ângulo OI, não existindo pontos internos comum entre eles. Esses também são exemplos de ângulos consecutivos. Se você olhar naquele exemplo de cima, repare que aqui já tem pontos internos que são comuns entre os dois ângulos, tanto aqui quanto aqui, certo? Uma observação importante. Os ângulos J, ângulo OL, esse ângulo aqui, e M, ângulo ON, esse ângulo aqui. Eles não são consecutivos. Apesar de terem o vértice O em comum, eles não têm lado comum. Como eles não têm o lado comum, eles não são consecutivos. O que eu gostaria que você fizesse agora? Você vai pegar o seu caderno de matemática, vai colocar a data que seria da semana do dia 30 de março até o dia 3 de abril, pode pôr essa data ali no caderno, 30 de março até 3 de abril, e você vai anotar para mim o título, ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Quando você tiver colocado esse título, coloque para mim a explicação dessa primeira figura, mostrando aqui o ângulo dela, A, ângulo VB, depois B, ângulo VC, e dá a definição desses ângulos consecutivos. Coloque também alguns exemplos e aquela observação que fala que não são consecutivos aqueles ângulos que não têm lados em comum. Ok? Isso no caderno. Procure organizar os ângulos com régua, se tiver o compasso para fazer a parte interna e também faz a pintura deles, ok? Segunda parte da matéria, ângulos adjacentes. Dos pares de ângulos que são consecutivos, alguns desses ângulos são consecutivos, são também ângulos adjacentes. Acompanhe comigo aqui. Dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns são chamados de ângulos adjacentes. Vamos ver os exemplos.
A, ângulo O, B, esse ângulo aqui, ó, B, ângulo O, C, esse ângulo aqui. Repare, são adjacentes, não tem pontos internos em comum, ok? E ficam um aqui e o outro do lado dele. Exemplo de ângulos adjacentes. A mesma coisa na outra figura. Acompanhe. D, ângulo O, E, esse ângulo, e, ângulo O, F, esse ângulo. São chamados de ângulos adjacentes. Vamos ver um exemplo e uma observação deste lado. Repare o primeiro ângulo, G, ângulo O, H, este daqui, ó. I, G, ângulo O, I, esse maior de 180. Repare que eles não são adjacentes, porque eles são consecutivos, porém eles possuem pontos internos comuns. O ângulo de 180 também está aqui nesse outro ângulo menor aqui, tá vendo? Então, um está pegando o ponto interno do outro. Portanto, nesse caso, eles, embora sejam consecutivos, eles não são adjacentes. No seu caderno, você vai escrever o título para mim, ângulos adjacentes, a definição, os exemplos de ângulos adjacentes, esses dois aqui, e também a observação. Mesma coisa, com régua, monta direitinho. Aí você vai virar um pouquinho a folha do seu livro para a página número 19. Como a gente já fez no caderno aquela explicação relativa a essa página, eu vou deixar essa página para fazer mais para o final com as construções de ângulos com vocês. E aqui em cima nela, para mim, você vai escrever exercícios extras no caderno. Deixa escrito aqui. Por enquanto, não é necessário que você faça essa página. Só deixe escrito isso para no final do capítulo a gente retomar com algumas atividades extras, tá bom? Agora você vai fazer o seguinte para mim. Você vai fazer a leitura da página 20. No próximo vídeo eu vou explicá-la. Bons estudos, até a próxima aula.